E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo do canal. O vídeo agora trazendo todo o pós-jogo e tudo que a mídia esportiva falou após mais uma vitória do nosso querido Tricolor 2-0 pra cima do Vitória. São Paulo agora que tem foco na Libertadores com volta de Lucas Moura e Rodriguinho jogando muito bem, por sinal. Deixa aí nos comentários o que você achou da partida de hoje e também de onde você é. Quero saber da onde é a galera que me assiste, qual cidade, qual estado. Deixa aí nos comentários. Antes de mais nada, também já sabe, deixa aí embaixo, deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Tem vídeo aqui todos os dias para vocês curtirem. Simbora assistir o vídeo junto no final, você sabe, eu volto, trago a minha análise e o meu pós-jogo, a gente vai falar muito. Créditos, direitos autorais, deixa na descrição, sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. O Rodriguinho não sai do time, meio campo com Marcos Antônio, Bobadilha e Rodriguinho. E lá na frente, uma dupla, Lucas e Luciano. E até pelo posicionamento novo do Luciano, eu vejo que é mais fácil acomodar o Lucas na função de segundo atacante do que tirar a vaga do Rodriguinho, que está muito bem e deu muita dinâmica para o meio. E até pensando na volta do Oscar, vai ter de ralar também para ocupar novamente o posto de titular. Porque na rotação que esse time tem jogado, eu vejo hoje o Oscar como opção, não como titular. A gente falando do Rodriguinho, aí você vê como o Crespo vai valorizando alguns jogadores, né? O Luan, por exemplo, era a carta fora do baralho, também entrou nesse jogo, né? E bem. Agora, a torcida pediu o Luciano poupado, o Alisson poupado também. Então, dois jogadores que a gente imagina entrou muito bem no jogo. Estejam quarta-feira Muito contra bem. o Atlético Nacional, né? O Luciano entrou bem, pedido da torcida, entrou com aquela energia. Como que ele fala? O Crespo é anárquico, é anárquico. Mas quem a torcida queria ver mesmo é o Lucas. Jogou o finalzinho do jogo, né, Pedrão? Boa notícia a volta do Lucas, não só, e foi o Lucas e o Luan também. O Luan entrou um pouco ali antes, gostei da entrada do Luan. Eu acho que tem duas questões. A volta do Lucas por si só já é uma boa notícia. O Lucas entrando e participando como foi da partida de hoje é melhor ainda. E acho que até por isso que eu tenho dúvidas sobre a participação dele de início, até porque é um outro tipo de jogo, eu não sei exatamente, a gente tem pouca amostragem do Lucas agora. Exato. Vamos ter que ouvir o Crespo sobre o próprio, ainda que o Crespo meio brinque e pergunte pro médico, só que agora o Lucas era o departamento dele, é campo. Mas eu acho que é interessante. E o Lucas, até por um histórico, não é um cara que volta, demanda tempo, demanda adaptação. Não, o Lucas entra e faz. Pode ser uma opção. Agora, o Lucas voltando, jogando, minimamente você vendo ali, sabe, que ele não desaprendeu, eu acho que para mim é até pro São Paulino a grande notícia de hoje. Porque o time já vem bem, o time já vai jogando. Marcos Antônio não é novidade, Ferrares não é novidade, Bobadilha não é novidade. Talvez o Luan, mas entre o Luan e o Lucas, o cara sai do Morumbi feliz. Teve o gol, teve a vitória, tem o Lucas voltando e você podendo projetar o Lucas no jogo mais importante que eu acho que é agora o mata-mata do Libertadores. Assim, o Lucas, tecnicamente, para mim, ele é o melhor jogador do São Paulo, mas ele precisa, para que essa técnica prevaleça, ser um jogador de arranque, de explosão. Perfeito. Mas aquele lance para mim é emblemático. Entendeu? Ele depende muito do físico. Ano passado, é o cara que arrasta. Quando o São Paulo chegou no momento mais agudo do mata-mata, os jogos contra o Botafogo e contra o Atlético, o Lucas estava baixo fisicamente. Tanto é que, apesar do São Paulo ter levado a decisão contra o Botafogo para as penalidades, o Lucas não fez jogos à altura do futebol dele, como, por exemplo, fez quando voltou para o São Paulo fisicamente bem e foi muito bem nas semifinais da Copa do Brasil, quando o São Paulo foi campeão. E não fez contra o Atlético, perdeu pênalti num, perdeu gol no outro, não conseguiu render tecnicamente. Talvez, a gente só vai saber isso ao longo do tempo, se ele estiver fisicamente bem, o fato de ele estar voltando agora seja um trunfo favorável ao São Paulo. Porque ele pode estar muito inteiro para lidar com esses jogos de mata-mata de Libertadores, que é um campeonato onde o São Paulo não é o principal favorito, obviamente, mas se você olhar a capacidade de mobilização do São Paulo no mata-mata há muito tempo, vale lembrar, por exemplo, com o Zubeldia, o São Paulo não perdeu nenhum jogo de Libertadores com o técnico anterior, nesses jogos grandes. Com o time jogando bem, se houver essa mobilização e se o esquema de jogo se adaptar ao Atlético Nacional, e eu vou dar uma de Felipe Luiz, quem não sabe ainda coisa é o Inter, eu vou ver o Atlético Nacional da segunda-feira em diante, de folga, eu vou olhar como que o Atlético Nacional tem feito, para entender se o sistema de jogo encaixa ou não, por isso eu não posso opinar aqui. Se houver um encaixe, o São Paulo pode avançar na Libertadores e pode almejar o título. Mas ele precisa de uma mobilização e de esquema de jogo exatamente encaixado ao do adversário, porque o Crespo tem muito mais acertos do que equívocos desde que chegou ao São Paulo. Isso é inegável. Mas os equívocos aconteceram quando o São Paulo perdeu um jogador contra o Atlético Paranaense, um equívoco feio de não mudar a ideia de jogo, e contra o Flamengo, de escalação, não de ideia de jogo.
Ou seja, ele não tem mudado a ideia de jogo. Ele muda um pouco a característica do time, mudando os jogadores, mas não a ideia de jogo. E talvez em algum momento precise mudar. Mas uma coisa meio inegociável para mim, se tem uma coisa que não tem dúvida para mim, é a mobilização do São Paulo para esse jogo. O São Paulo hoje é um time que compete. Ele, inclusive, você fala muito que esse time tem muito caráter, né? Muito. O grupo, aliás. O grupo de jogadores tem muito caráter. Treinador. Compete. Onde ele cresce é quando o jogo fica físico, de disputa. Ele quase sempre está levando vantagem. E a gente está falando de um mata-mata de Libertadores para um clube do tamanho da história de São Paulo nessa competição. Para mim, essa questão da mobilização por esse jogo é algo que... Eu teria certeza disso se o São Paulo tivesse jogado de maneira diferente a partida do Morumbi contra o Atlético Paranaense. Só por isso que eu tenho uma pequena dúvida. Rapidinho, o Crespo está pedindo passagem. Mas era Copa do Positivo. Brasil, né? O ambiente, de uma maneira geral, assim, me pareceu que a eliminação do meio da semana já foi, assim, já está arquivada. Que é o tipo de eliminação pelo contexto, pelo momento do adversário, que poderia deixar uma marca. E aparentemente já foi, né? Então acho que me pareceu que já foi superada. O Crespo falava isso, que foi um jogo muito atípico, com a expulsão do Rafael. Vamos ver se ele fala sobre isso, Ela está totalmente, sabe por que passou? Nas costas, injustamente, do Jandrei, que não é goleiro para o São Paulo. E já não é mais problema do São Paulo agora. Mas que era um jogador que trabalhava muito, dentro dos seus limites, lutava muito, e se o São Paulo não tem um goleiro melhor para disputar a posição com o Rafael, é porque o São Paulo tem 900 milhões de reais de dívida e contratou o Jandrei em algum momento e não pôde trazer outro jogador. Então não dá para olhar para a eliminação do São Paulo e botar nas costas do Jandrei. Mas foi colocada, o que nesse momento está sendo bom para o clube, como você mesmo disse, Léo. Vamos ouvir Hernan Crespo agora, aqui no Linha de Passe. A gente tem que pensar no presente. O presente era a partida, um jogo difícil, porque a gente chegava depois de uma eliminação. Então, voltar a jogar do jeito que a gente jogou, mas acho que era somente emocional. Era solamente emocional, a curiosidade era emocional, não do jogo, porque a gente em Copa do Brasil tentou de jogar sempre, com todas as dificuldades que já falamos. Então, depois de uma eliminação onde talvez a gente merecia mais, não aconteceu, então era muito mais emocional que crise do jogo. Não, o jogo estava aí, a luta estava aí, a ideia de respeitar a identidade estava. Somente esperar a curiosidade de se acontecia ou não, e aconteceu. Hernan, boa noite. Você costuma usar o esquema com 3 zagueiros. O cobertor já era curto, porque você tinha 4 à disposição. E a lesão do Arboleda acaba deixando com 3 que acabam sendo titulares, né? E que vem muito bem, né? Hoje o Ferrarese fez um grande jogo, o Sabino também se recuperando de um pênalti perdido. A diretoria é quem contrata. Você, como treinador, enquanto isso, precisa encontrar soluções. Sim. Você imagina quais soluções podem ser criadas só com os 3, levando em conta que zagueiro toma cartão, tem o desgaste? O que você tem pensado com relação a isso? Neste momento, nada. Neste momento. Amanhã, sim. Temos que esperar. A gente tenta trabalhar com aquilo que tem, tenta fazer o melhor, talvez. Não é a escolha correta, está dando certo, os zagueiros estão jogando bem, mas temos que esperar. Aqui é dinâmico, dia a dia. Então, não posso pensar em alguma coisa diferente. Vemos. Não sei. Hernan, boa noite. Queria te ouvir sobre a volta do Lucas, né? Sobre 2 aspectos, principalmente. A gente fala que ele não joga há 3 meses. Na verdade, são 6, né? Porque ele teve a primeira lesão em março, atuou um pouquinho ali no começo de maio. Então, primeiro, com base nisso, quanto você e a torcida vão ter que ter paciência com ele? E onde ele se encaixa melhor nesse seu time? Hoje ele entrou no lugar do André Silva, mas eu pelo menos imagino que é pelo contexto do jogo. Ou você tem múltiplas possibilidades ali para usar o Lucas? Você pode agregar, até você tem que ter paciência. A primeira coisa, ele tem que recuperar. Depois, quando ele recuperou completamente, esperamos de todo que ama o futebol quer ver Lucas dentro do campo. Isso é fácil.
mas precisamos a saúde dele, que ele esteja bem, que esteja confortável todos os treinos, que esteja confortável durante o campo. Ele voltou, foi muito emocionante para todos. Então, temos tempo para ver onde. A coisa mais importante é que ele voltou. Renan, boa noite. Gabriel Sarque, bancada tricolor. Então, hoje o Patrick... Sem pistas se sairá jogando contra o Atlético Nacional de Medellín. Deu a entender que não, mas não dá para saber. É, a ver. Pode ser uma milonga. Agora, teve um pênalti que o VAR chamou. Léo, seria um absurdo se marcasse. Vamos dar nome ao VAR, senão fica parecendo que é um robô que inventa essas coisas, né? O senhor Daniel Nobre Bins. Era o Ferrarese na jogada, não? Então, deitado. Ele deitado ali, a bola vai na direção dele, ele tenta até no susto ali e joga o braço na direção do rosto. Eu não tenho nem certeza se a bola bate no braço dele, mas claramente é um gesto ali instintivo. Ó, ele tá caído, a bola vem e ele protege o rosto. E assim, a sorte é que corretamente é marcada uma falta nele antes. Mas o VAR chamou para isso. Mas assim, que loucura. Assim, se não tivesse a falta dele antes, era capaz de dar um pênalti. Pênalti. Mas, cara, é uma chamada tão sem sentido que eu fiquei assim, cara, deixa eu esfregar os olhos aqui para ver se eu tô vendo errado. A maior bizarrice é sempre a próxima, né? Mas, olha, essa... Eu quero lembrar que o São Paulo teve contra si, na vitória contra o Inter, um dos pênaltis mais ridículos que eu vi marcados na minha vida, que a expulsão contra o Atlético Paranaense do Rafael, ela é dúbia, eu não estou dizendo que ela é errada, que é discutível, e que no terceiro jogo, depois, quase é marcado um pênalti no lance que o VAR não tem nem o porquê de ter uma polêmica, ter chamado o árbitro que achou uma falta no Ferrarese antes para não ter que pensar muito no que viu aí. Porque era capaz de marcar. Para não brigar com o VAR também. Porque é capaz de marcar. Então, acho que a direção do São Paulo tem um trabalho a fazer, porque tá muito fácil apitar contra o São Paulo. O pessoal na redação lembrou de um lance do Renato Augusto, jogando pelo Corinthians contra o São Paulo, que ele põe a mão assim e afasta a bola. A bola vinha no rosto dele, ele afasta a bola. A bola vinha de cima. Mas a ideia é mais ou menos a mesma. Não foi marcado pênalti naquela ocasião. Acho que não era mesmo. Tem. Ali é muito diferente. Muito diferente? Ali é um erro, assim, absurdo. Hoje, ali é o erro do não marcar. Hoje é o erro do querer apitar demais. Querer... Ali deveria ter marcado a sua opinião. Esse é o VAR que a gente vive. Parece que o cara tá ali querendo, sabe, e é orientação. Você precisa reapitar tudo. Hoje foi esse, amanhã vai ter um outro lance. Segunda-feira a nossa indignação aqui vai ser outra. E eu não tenho esperança nenhuma que mude. Nenhuma. Mas só para entender, aquele lance do Corinthians, você acha que deveria ter sido marcado pênalti? Sim. Quando ele protege o rosto também, né, com as mãos. Então, o que muita gente falou, mas ele estava defendendo o rosto ali. Projeta. É que foi muito claro, né? Para mim foi. Enfim. O Vitor gosta muito desse lance. O Vitor gosta muito desse lance. Eu gosto muito da arbitragem brasileira porque eu acho que ela é como se fosse você encontrar no mundo um dinossauro numa floresta. Só existe aqui. Esse lugar aqui. É uma loucura. Ele vem bem hoje. É uma loucura. Grande fase do Grêmio hoje. Que é isso? Você descobre coisas que não existem mais. A partida contra o Vitória. Agora, o motor desse time tem nome, hein? Marcos Antônio, o que corre, o que está jogando, está sendo fundamental para o São Paulo, hein, Birner? Ele está jogando muito bem. Ele tinha se machucado antes do Mundial, não participou das últimas 3 partidas do São Paulo no Campeonato Brasileiro. O São Paulo teve uma queda de rendimento muito grande por conta disso. E ele tem sido, como você falou, o jogador que mais se movimenta e acha soluções no meio-campo de São Paulo. Não é um cara de definição de jogadas, de finalização. Mas é um cara que está sempre muito próximo da bola e sempre acha, ou quase sempre acha, bons passes para abrir espaço, mas eu acho que hoje... E aí o gol do Bobadilha, parceiro dele também, está bem, né? Eu acho que o grande segredo do São Paulo, do Crespo, é que o time fisicamente muito mais bem preparado depois da paralisação, ele esmaga a saída de bola do adversário. E é muito intenso. Ele perde a bola, tá em cima, perde a bola, tá em cima, perde a bola, tá em cima. O adversário não consegue sair de trás, vai ficando sufocado. E aí, com as movimentações, porque o São Paulo não atua com o centroavante de fato, ele consegue confundir a marcação dos adversários muitas vezes. São Paulo, com 21 segundos de jogo, o Ferreirinha perdeu um gol. Numa bola que ele sai de dentro para receber a bola do lado esquerdo e entra na área com muita facilidade para fazer o corte. Para a tristeza da maior torcida do Brasil, né? Que é a torcida do Ferreirinha, para ver o Neto de tanga. Abração, Neto! Então acho que hoje, mais do que a bela atuação do Marcos Antônio, eu posso destacar vários jogadores hoje do São Paulo
que foram bem. Eu acho que o André fez um bom jogo, o Rodriguinho fez um bom jogo. E o Rodriguinho é um jogador que é curioso. O São Paulo não sabe, obviamente, mas quem não vê muitos jogos do São Paulo esquece, ele subiu tem 3 anos. Sim. E com aquela promessa de ser craque, né? Então, já é a temporada dele com mais jogos, né? Com mais jogos. O que acontece dentro do São Paulo? O Rodriguinho é um jogador muito tímido, tá? É um jogador que sentia o peso dos jogos, que sentia o peso da camisa. Dentro do São Paulo sempre foi tratado como um jogador tecnicamente acima da média. E parece que esse jogador, depois desse tempo, começa a se sentir mais confortável com as exigências dos jogos. Vamos esperar mais tempo para saber isso, porque no final das contas é preciso entender como ele vai lidar com os jogos mais decisivos do São Paulo, não com jogos de pontos corridos. Por exemplo, eu não acho que ele vai começar o jogo contra o Atlético Nacional, mas ele pode entrar. Quem? O Rodriguinho. Rodriguinho? Hoje, pra mim, é titular. Também acho. Hoje vestiu a camisa. E quem sai? Titular. Não sei, não. Você vai tirar o Luciano para botar o Rodriguinho? Não, é o meio campo com o Marcos Antônio, Bobadilha, o Rodriguinho, e lá na frente ele pode pensar... E o Alisson? Mas é que o Rodriguinho E o Lucas? fazendo a do Luciano. Que jogou um pouco hoje. Não, mas eu acho que pra mim o time ideal, pela bola que tem jogado, é claro que o técnico leva a hierarquia E em que bom conta. que o problema é esse, né? Porque o problema sim. recente era não ter pé. O primeiro tempo, quando inverte ali o Marcos Antônio com Bobadilha, a aproximação do Rodriguinho e acionando o Ferreirinha é onde São Paulo é melhor. Não, mas Então, assim, mas aí ele tava fazendo não o é Luciano, só- ele faz o quê? Mas não é só por esse jogo. Pra mim, pelo que vem jogando, Dando uma olhada nas redes sociais aqui pós-jogo, muitos torcedores, por que não jogou assim contra o Atlético Paranaense, isso. A verdade é que o São Paulo, talvez contra o Atlético Paranaense, tenha se lembrado que tem que jogar concentrado o tempo todo. O final do jogo contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, o primeiro jogo, o São Paulo deu uma desconcentrada, começou a querer dar show e acabou tomando gol. O segundo jogo não teve jogo, aconteceu tudo, expulsão e ok. Essa eliminação serviu para o São Paulo se lembrar que é um time que tem limitações, que pode jogar um futebol melhor do que vinha jogando com o Zubeldia, mas que tem limitações e tem que jogar concentrado. O jogo de hoje, mais uma vez, demonstrou que esse time vem sendo bem treinado nesse início de trabalho. A diferença de oportunidades que o time do Crespo cria pro que o time do Zubeldia criava, assim, é inacreditavelmente. Todas as jogadas de criação do time do São Paulo são jogadas criadas. Tem troca de passe, é quase uma chance clara de gol. São boas oportunidades criadas através de troca de passe, de movimentação, de ideias que são treinadas. O São Paulo do Zubeldia era um parto para criar, irmão. Era um parto. Defendia ou de uma bola que o Caleri ganhava, ou de um drible do Ferreirinha, ou de uma saída de bola errada do time adversário. Era um parto para criar. Era um time extremamente lento e limitado. Esse time do Crespo é um time muito mais... acho que bem treinado é o que aparenta. É um time que tem mais ideias de atacar pelo lado esquerdo, de atacar pelo lado direito, depois da entrada do Lucas. E quem é meu inscrito aqui sabe. O que eu falei pra vocês? Muita gente fala, o Lucas vai entrar no lugar do Alisson. Pra mim, o Lucas vai jogar de segundo atacante. Por quê? Porque ele vai jogar numa posição que ele tá mais próximo do gol, mais perto do gol. Todas as características dele de arrancada, de velocidade, de drible vão ser maximizadas, porque muitas das vezes, quando ele faz isso no meio de campo, ele dribla um volante e tem outro volante na sobra. Ele dribla um meia, tem um volante na sobra. Ele dribla o segundo volante, tem um zagueiro na sobra. Ele jogando no ataque, se ele conseguir o drible, irmão, ele sai na cara do gol. Hoje teve uma bola que ele finalizou, que ela foi interceptada pelo zagueiro adversário, ele não tapa, irmão, não tapa. E tem gente que fala, o Lucas não dá conta de jogar de costa. Cara, o Lucas não dá conta de fazer pivô. E mesmo assim, dependendo do zagueiro que estiver marcando ele consegue. Mas o Lucas, ele sabe jogar de costa porque com um tapa ele tá de frente. Ele domina a bola, já direcionando ela pro lado que ele quer girar, e ele é muito rápido, a explosão dele é muito grande. Ele recebeu a bola de costas, ele deu um tapa, o zagueiro
ficou perdido. Ele deu um tapa, bateu e o outro zagueiro que interceptou a bola. A bola ia no gol e ia uma pancada. A nova posição do Lucas, ao meu ver, eu não sei se contra o time lá, o Atlético Nacional, se ele vai jogar de segundo atacante e o Crespo vai confiar em manter o Rodriguinho atuando ali por dentro. Porque nos últimos jogos o Crespo vem dando oportunidade pro Rodriguinho no Morumbi, né? Em casa e tal, torcida. Jogar fora de casa, no Libertadores, o menino pode sentir, mas talvez o Crespo faça isso. Essa pra mim é a minha principal dúvida. Se ele vai entrar com o Lucas ali jogando na função do Rodriguinho, Luciano e André Silva, ou se ele vai colocar o Rodriguinho ali de 10 e colocar Lucas e Luciano. Pra mim, se alguém for ter que perder a vaga, eu não acho que é o Luciano. Eu acho que quem perde a vaga ali é o André Silva. Eu não vejo o Luciano perdendo vaga nesse time titular no momento. Todo mundo sabe que eu tenho minhas críticas ao Luciano, atuando de meio. Falei aqui uma temporada sobre isso. Mas como segundo atacante, principalmente num jogo fora de casa, não sei, cara. Eu fico tentado a acreditar que o Crespo pode atuar com o Rodriguinho de 10, Lucas e Luciano no comando de ataque. É algo que pode acontecer, mas claramente é um time que me parece mais bem treinado, é um time que ataca, tem jogadas pela direita, tem jogadas pela esquerda, tem infiltração dos volantes, dos dois volantes. O Bobadilla fez 2 gols, não só esse gol de hoje, mas o pênalti que o Luciano perdeu contra o Fluminense. Foi de uma jogada exatamente igual ao gol de hoje. A diferença é que hoje a bola foi pro gol e no jogo do Fluminense o zagueiro meteu a mão na bola. Mas foi exatamente a mesma jogada. E quando o time começa quando o torcedor, a gente começa a ver jogadas se repetindo, é porque é treinado. Aquela jogada do Marcos Antônio entrando nas costas do zagueiro pelo lado esquerdo, e já ocorreu várias vezes. Aquilo é treino. É treino. Essa jogada pro Bobadilla chegar batendo, isso é treino. É um time bem treinado. É um time que, obviamente, tem limitações. É um time que, obviamente, está no começo de um trabalho. Mas, tecnicamente, hoje o São Paulo é 6º colocado no Campeonato Brasileiro, irmão. 6º colocado no Campeonato Brasileiro. Espero que continue assim. Deixe a sua opinião, dê o seu comentário, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e valeu.